Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional que nós vamos entregar para o nosso Deus, esses momentos do nosso dia de discernimento da palavra, de alimento espiritual. E eu quero, claro, começar com uma reflexão sobre qual é o seu nível de amor pelo nosso Deus, pelo teu Deus. E, claro, qual é o seu nível de amor pelo teu próximo. E aí as pessoas que estão no mundo, né, normalmente elas falam sobre um tipo de amor, um amor que é baseado em sentimento, um nível de amor em que ele pode passar ou não dependendo das circunstâncias. Se alguém faz uma coisa boa para mim, eu o amo, mas se essa mesma pessoa em um outro dia faz algo de mal para mim, então eu o odeio. Amor filéu, que envolve um amor caloroso, natural, emocional, algo mais afetivo, ou o amor ágape, ou agapau, que significa um amor inteligente, com propósito, sobretudo um amor racional, ainda mais, um amor com base em decisões e não em emoção. Qual é a natureza do amor que você aplica? Está nas coisas? Está nas circunstâncias? Está em uma decisão? Ou está em momentos? Como o amor se manifesta através do seu relacionamento para com Deus? É só se ele te der alguma coisa ou não? O que distingue o verdadeiro amor? Quais são as características do verdadeiro amor? O que realmente é o amor? À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o que é o amor? Como nós podemos cultivar o amor verdadeiro nos nossos corações, cultivar, fazê-lo crescer, florescer, ramificar, criar raízes profundas, gerar fruto. Fruto delicioso, um fruto que alimenta, um fruto que traz vida. Eu quero convidar você a explorar todas essas perguntas e buscarmos juntos a resposta e deixar que o próprio Espírito Santo trate conosco, assim como a luz que está entrando agora aqui através dessa janela, depois de uma manhã de chuva, ela entra e ilumina, porque onde há luz não habitam as trevas. Então, se você puder, curva sua cabeça, faz uma oração conosco em unidade aqui nesse momento e vamos pedir ao Espírito Santo que nos traga a luz da palavra de Deus, a resposta para todas essas perguntas. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua presença, diante do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela luz que nos ilumina, obrigado por esse momento de leitura da palavra, de discernimento dela. Que seja feita, Pai, acima de tudo, a tua vontade nas nossas vidas. Nos guia, Pai, com a tua sabedoria e que nós possamos aplicar o ensinamento da tua palavra nas nossas vidas, sendo luz e sal na vida daqueles que precisam. Esse é o nosso desejo, que acima de tudo seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa leitura hoje, ela está em 1 Coríntios 13, e nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 13, ou seja, o capítulo inteiro, 1 Coríntios 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler. Se você não tiver aí uma Bíblia na sua mão, estou compartilhando aí na sua tela a leitura da palavra. Quem vai fazer a leitura para nós é a nossa irmã Rita. Então, irmã Rita, se puder, pode fazer a leitura para nós, por favor. 1 Coríntios 13, capítulo todo. Amém. A surpresa e excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Amém, minha irmã Rita. Obrigado pela leitura. Para honra e glória do nosso Ok. Deus. Amém. Amém. Primeiro, eu quero lhe dar a você uma visão panorâmica daquilo que acontece aqui nessa leitura. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo essa carta, ele vem falando, antes da escritura dela, a respeito sobre os dons do Espírito. Se você observar, se você pegar a sua Bíblia e você ler o último versículo do capítulo 12, ele diz, versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo ele já vinha exortando a igreja aqui em Corinto a procurar os dons e ele estava explicando sobre os dons. Depois, Paulo, ele dá uma pausa, é como se ele estivesse dando uma pausa naquilo que ele estava explicando sobre dons do Espírito, e ele escreve 1 Coríntios 13, exaltando o amor como o principal dom, ou o dom que todos nós deveríamos nos preocupar primeiro em encontrar, do que os outros demais dons, como o dom de profetizar, o dom de língua e por aí vai. Depois, se você for no primeiro versículo do capítulo 14, ele diz, primeiro versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim, segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo, ele, após a pausa que ele dá nas explicações a respeito dos dons espirituais, ao falar e mencionar e a tratar sobre o amor, Paulo, ele volta ao assunto que ele estava. Então, Paulo, ele mostra ali um dom que é perfeito, que é o amor ágape, né? Então, Paulo, ele trata aí. Paulo, durante essa leitura que nós fizemos, ele também fala para diversos tipos de pessoas nessa carta. Se você observar, Paulo ele trata sobre os irmãos que acham que a salvação vem pelas obras, como por exemplo, ainda no versículo 3 que ele fala, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue, se eu der o meu corpo, ou seja, o sacrifício, se eu sacrificar o meu corpo, e se eu não tiver amor, ainda de nada disso valerá.
Ou seja, para aquelas pessoas que acham que é o sacrifício que eu vou dar, é uma oferta, o dízimo, eu vou ter que sacrificar isso, vou ter que sacrificar aquilo, e isso vai me trazer a salvação, vai me trazer alguma recompensa por parte de Deus, ainda assim, se eu não tiver amor, isso não me vale nada. Ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, que eu venda tudo, enfim, não vai me proporcionar absolutamente nada. Paulo ele menciona exatamente sobre esse tipo de pessoa, os tipos de pessoas aqui que acreditam a respeito da salvação que se dá através de obras ou de sacrificar. Em seguida, o apóstolo Paulo, que é onde nós vamos começar a entender um pouco mais, e eu quero me prender às explicações aqui sobre as qualidades do amor, e não sobre as características específicas desse capítulo. Eu te dei apenas aqui, né, para vocês, uma visão panorâmica daquilo que Paulo ele está mencionando em 1 Coríntios 13, para você entender aquilo que Paulo ele trata. Mas, a partir daqui, Paulo ele escreve, cheio do Espírito Santo, claro, a respeito do amor e as características do amor verdadeiro. Porque, às vezes, é fácil pensar no amor como um sentimento passageiro, ou algo que vai e vem conforme as situações. Ou até mesmo existem pessoas que falam, eu matei por amor. Tenho certeza que alguém, algum dia, já ouviu alguém falar que matou por amor, como se amor e morte combinassem. Paulo ele nos apresenta aqui uma perspectiva e uma visão diferente do amor que transcende as emoções. Emoções muitas das vezes que são momentâneas, como eu comecei a falar no devocional, às vezes nós agimos porque uma pessoa age bem conosco, então nós a amamos. Outra das vezes, quando essa mesma pessoa age de forma ruim conosco, então nós a odiamos. E assim nós vamos vivendo numa oscilação que não é com base em uma decisão, mas é em base em sentimentos, em algo que é passageiro. Então Paulo ele descreve um amor aqui como uma escolha consciente e uma escolha ativa que nós podemos fazer no nosso relacionamento diário para com o nosso Deus. E é uma escolha sobre cada aspecto disso que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios 13 para com o nosso próximo também. Afinal de contas, se nós não exercitamos para com o nosso próximo essas qualidades do amor verdadeiro que Paulo menciona aqui, se nós não praticamos isso com o nosso próximo, a quem nós vemos, como que nós vamos praticar esse amor verdadeiro para com o nosso Deus, a quem não vemos? Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Portanto, aqui, a primeira coisa que Paulo nos fala é que o amor é paciente. Versículo 4. O amor é paciente. Isso significa que ele nos encoraja a suportar as dificuldades e as imperfeições das pessoas que estão ao nosso lado, do nosso próximo, ao nosso redor. Também nos orienta que, por amarmos a Deus, nós entendemos que as coisas são realizadas no tempo dele, no momento dele, na hora dele, porque ele sabe todas as coisas e a sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Os planos que ele tem para nós são muito melhores do que os nossos próprios planos para nós mesmos. Então, muitas das vezes, incluir a paciência é um ato de decisão. Cabe você decidir esperar no tempo de Deus ou agir com as suas próprias forças. E muitas das vezes, quando nós agimos com as nossas próprias forças, quando aquilo que nós planejamos acontece, sempre tem alguma solução ruim no meio do caminho, no meio do percurso. Porque não foi, muitas das vezes, aquilo que Deus queria para nós no momento em que Ele definiu que seria para nós. Mas, por sermos desobedientes, isso acaba acontecendo. Em momento de frustração ou desapontamento, por exemplo, o amor nos leva a dar às pessoas o benefício da dúvida, né? O benefício da dúvida? Fui contraditório? Não. Quando nós não temos a paciência para analisarmos os aspectos positivos ou negativos de uma determinada situação e agimos por impulso, sobrevém a nós a dúvida. Será que vai dar certo?
É o único benefício que nós temos numa ação quando ela não é dada ou executada com paciência. É a dúvida. E isso é gratuito. A dúvida é uma coisa que vem na nossa cabeça quando, de fato, as ações que nós tomamos não são ações analisadas ou pacientes. Depois disso, o apóstolo Paulo menciona que o amor é bondoso. A bondade também é uma outra característica de decisão. Eu decido ser paciente, eu decido ser bom ou não. Não se trata apenas de ser amável quando as coisas estão indo bem. Ah, está tudo indo bem na minha vida, então eu vou ser uma pessoa boa. Mas de mostrar gentileza mesmo quando nós somos desafiados. Tem uma pessoa aqui que vive falhando comigo, ainda assim, por amá-lo, mesmo que ele não mereça, eu vou ser bondoso com ele. É olhar para os outros com a compaixão e agir da mesma maneira generosa que Cristo agiu com você. Ou você acha que você é merecedor do sacrifício dele na cruz? Se você acha que você é merecedor, irmão, eu vou dizer para você, se converta, porque você não é convertido, não. Nenhum de nós somos merecedores por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele fez aquilo porque ele decidiu, foi por amor, não porque nós merecemos. A única coisa que a gente merece de Deus é que ele abra aqui agora o chão e a gente desça para o inferno. E isso nós merecemos, a condenação, a ira dele. É um fato consumado, é o que nós merecemos. Mas por amor, por bondade, é uma decisão. Deus decide mandar o filho dele. Por obediência, o filho vem e o filho decide ir a Jerusalém. Não porque ele quis ir, foi uma decisão dele em ir para lá. Ele sabia o que ele ia passar. Foi uma decisão. Por bondade, por amor. Paulo ele continua dizendo que o amor não se inveja, não se vangloria e não se orgulha. Isso nos lembra que o verdadeiro amor, ele não busca se exaltar a si mesmo, mas ele busca o bem dos outros, Às vezes, abrindo mão daquilo que você tem, do espaço que você possui, daquilo que você é, você se esvazia de si para que então a glória de Deus ela possa se manifestar na sua vida, sendo luz e sal na vida de quem precisa. E para ser luz e sal na vida de quem precisa, das pessoas que precisam nesse mundo, você vai ter que abrir mão daquilo que você é. Não se trata de uma competição de superioridade, mas de se humilhar no serviço que é desinteressado. O evangelho não foi feito para enriquecer ninguém. O evangelho ele foi feito para se entregar. Sabe, de graça você recebe, de graça você dá. Depois, Paulo ele continua. O amor também não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Ele nos chama aqui a decidir mais uma vez. Perceba, desde o início é uma decisão. A paciência é uma decisão, é uma decisão minha ser paciente ou não, é uma decisão minha ser bondoso, não ser invejoso, não me vangloriar, não me orgulhar de mim próprio. É uma decisão. Não maltratar, não procurar os meus próprios interesses. Ele nos chama a ser sensíveis às necessidades das outras pessoas e a não usar o nosso poder ou influência para prejudicar ou explorar o próximo. Sabe, é você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Em vez disso, nós devemos, ao invés de maltratar, ao invés de procurar os próprios interesses, nós devemos agir com empatia, com consideração. Às vezes tem um irmão que você não sabe, mas ele está passando por uma luta muito grande. E você não sabe. De repente o camarada ele está passando por uma luta contra um câncer, fazendo sessões de químio e radioterapia, e você nem sabe.
Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, uma cirurgia, um problema de saúde, em que é pontual e você não sabe. É como se você estivesse dirigindo um automóvel na faixa da esquerda, que é uma faixa de ultrapassagem, e você está no limite da velocidade da via. A via é 60 quilômetros por hora e você está em uma via de 60 no lado de 60. E tem um camarada atrás de você, ele buzinando e dando luz, e você não sai porque a via é de 60. Só que você não sabe se a pessoa que está atrás está numa emergência médica, se ele está indo ver o parente que está nos últimos segundos de vida, se ele de repente ele está precisando, sabe, ir para um encontro, uma vaga de emprego, e ele está indo atrás daquilo que é bom para a vida dele, ou socorrer alguém, e porque você está ali julgando que você está no seu direito, irmão, abre mão de você, vai para a faixa da direita. Não custa nada. Deixa passar. Ah, e se ele levar a multa? Irmão, se ele levar a multa, é um problema dele. Você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está atrás de você. Empatia. Se colocar no lugar do próximo. É uma decisão sua. É uma decisão não maltratar, não procurar o seu interesse próprio. Abrir mão do seu direito. Sabe entregar a capa? Entrega a capa também. Depois o apóstolo Paulo continua falando: não se ira facilmente, não guarda rancor, não se ira facilmente, não guarda rancor. Sabe, isso significa que nós devemos cultivar a paciência e a capacidade de gerar perdão. O perdão é uma grande base do amor, é uma decisão. O perdão, ele é dado não é para quem merece, é para quem não merece. Ou você acha que você merece o perdão de Deus? Você acha que eu mereço o perdão de Deus? Olha, Joel, se você merece ser perdoado por mim, eu vou mandar o meu filho para morrer por você. Vai lá, Jesus. Morre. A Jesus lá na cruz do Calvário, na cruz assim, Senhor, Joel se mereceu tudo isso. Gente, pelo amor de Deus, não é. O perdão é dado para quem não merece. Perdoe, irmão. Perdoe. Perdoar é uma base do amor. Ou não foi por isso que Cristo veio para cá? Para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas iniquidades? Apóstolo Paulo continua ainda. O amor mais decisão. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Até para se alegrar é uma decisão minha, é uma decisão sua. Isso nos desafia a sermos pessoas de integridade, de caráter. A busca da verdade em todas as situações ou circunstâncias e agir com justiça, mesmo quando isso pode ser considerado ser difícil na sua aplicação. Se alegrar com a verdade, não com a injustiça. É uma decisão. Por fim, o apóstolo Paulo menciona que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso significa que mesmo quando nós enfrentamos desafios, provações, o amor nos capacita a permanecer firmes na fé, a manter a esperança, a suportar uns aos outros com graça e paciência. Com graça e paciência. Ó, tem uns irmãos que só o sangue de Cristo para te gerar a paciência necessária para suportar. Irmão, mas a gente tem que fazer isso. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus por nós. São essas as qualidades do amor que o apóstolo Paulo ele
coloca de uma forma tão contundente, tão clara, que nós devemos aplicar. Que nós possamos lembrar que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma escolha, é uma decisão de nós fazermos de cada dia a escolha, a decisão de amar ou não. O nosso progresso, ele é constituído em viver através desses atributos aqui, através dessas qualidades, desses adjetivos que nós mencionamos aqui, que nós lemos, aliás, em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. São com esses adjetivos que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo e com o nosso Deus. Deus, ele não nos convida a um amor sentimental pelo próximo. Deus nos convida a ter um amor ágape, um pelos outros. E com ele também. Sabendo fazer isso, aí então nós vamos refletir o amor de Deus no mundo. E não o amor que o mundo fala. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa maravilhosa palavra. Obrigado, Santo Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, Paizinho, nesse dia, para que nós possamos resplandecer o teu amor e todas as qualidades que nele há. O amor perfeito, o amor que nos faz decidir, que nos coloca diante do mundo como luz e sal, e que as pessoas possam olhar para nós e perceber que em nós há esse amor verdadeiro. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nos guia e nos guarda no dia de hoje, proporciona o pão do dia de hoje, Pai, não de amanhã, não da semana que vem, não do mês que vem, nos proporciona o pão do dia de hoje, nos guarda de todo mal. É o que nós oramos e te agradecemos, e que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.